Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jobel Casper e hoje eu falarei com vocês sobre um tema que está em voga há um certo tempo, que é inteligência artificial. Eu vou focar aqui principalmente nas ferramentas das inteligências artificiais da OpenAI. Então a gente vai falar sobre ChatGPT, sobre DALL-E e como vocês podem utilizar essas ferramentas também, uma delas para fazer análise de dados, tá? Então, independe a profissão que você possua, depende do que você esteja fazendo. Essas ferramentas, elas podem te auxiliar, inclusive como um assistente de fato. Então, o ChatGPT, por exemplo, ele pode ser treinado como um assistente. Você passa informações suas para ele fazer aquilo que você deseja. Ele é completamente treinável também. Então, vamos iniciar. Primeiro, o que é o ChatGPT? Tá? ChatGPT, eu perguntei para ele mesmo como ele se definiria. Ele é uma linguagem, uma inteligência artificial de linguagem natural. Tá? Ele é baseado na tecnologia GPT para interação e geração de texto. Ele é equipado com informações até uma data específica, tá? Ele não é atualizado em tempo real. Isso a gente precisa ter uma clareza também. Então, ele possui uma grande base de informações que ele utiliza para nos auxiliar no dia a dia. Então a gente vai lá, faz uma pergunta, pede para ele ajudar a desenvolver nosso texto, pede para ele ajudar ele a corrigir nosso texto, por exemplo. Ele tem inúmeras possibilidades, isso aqui são só exemplos. Ele pode te ajudar a criar um roteiro de viagem, qualquer coisa. Ele é uma inteligência artificial muito eficaz quando você passa as informações e passa o comando para ele de forma correta. Beleza? Então vamos iniciar aqui sobre a questão do ChatGPT e como a gente consegue utilizar ele no nosso dia a dia para aprimorar nosso dia. Iniciando pelo ChatGPT, eu quero trazer para vocês como ele funciona. Primeiro reforçando, o ChatGPT ele utiliza de uma base de informação pela qual ele já foi treinado para nos auxiliar em qualquer coisa. Então, se você é um advogado, se você é um arquiteto, se você é um programador, se é uma pessoa de performance, growth marketing, UI UX, você pode utilizar o ChatGPT para ele auxiliar em vários aspectos. E eu quero mostrar para vocês um exemplo de como ele funciona. Então, abrindo aqui o vídeo, vocês conseguem verificar que eu fiz uma pergunta para ele: quais funções você pode ajudar as pessoas no dia a dia? Ele traz várias ações, então ele pode ajudar em educação e aprendizado, escrita e comunicação, assistência profissional, suporte técnico. Então ele vai trazendo vários pontos. Mas não é só isso. Eu quero que vocês lembrem que o ChatGPT ele é uma ferramenta que utiliza de uma base de informações para conseguir nos auxiliar e nos responder e aprimorar, facilitar nosso dia a dia. Então ele é muito utilizado para cortar um caminho, para acelerar um processo. Então o ChatGPT ele tem a possibilidade, a OpenAI criou isso, que você crie assistentes para você. Então, além da base de informação que ele possui e já é treinado, existe o 3.5, que é o ChatGPT 3.5, que ele possui menos informação, que ele é o gratuito que vocês podem utilizar, e o 4 que vocês estão verificando agora. O 4 possui uma base um pouco mais atualizada e ele é mais inteligente que o 3.5 e sempre vai continuar havendo essas evoluções. Mas além disso, no 4, quando você paga para conseguir utilizar ele, você pode criar assistentes. Então vamos dar um exemplo que você é um advogado, mas isso serve para qualquer aspecto, qualquer profissão que você tenha. Você cria um assistente. Esse assistente você coloca todos os processos que você já criou, você explica para ele lá dentro, por exemplo, como é que você trabalha, você ensina. Então, em vez de você pegar uma base de dados que já existe, você está também criando um assistente baseado no seu modo de trabalhar. Então, você dá vários exemplos, etc. E através desse assistente, você, por exemplo, pode utilizar ele para cortar vários caminhos. Você, em vez de ter que redigir toda vez um novo processo, você passa as informações do seu novo cliente para ele e explica para ele o que está acontecendo e pede para ele redigir um processo e ele assim o fará. Então isso pode ser utilizado para qualquer coisa. A questão é qual base de informação você está passando para ele para que ele consiga te auxiliar em relação a isso também. Mas reforçando, ele por si só já possui uma base de dados gigantesca e que ele vai te auxiliar em 99% dos seus problemas, seja para traduzir alguma coisa, seja para acelerar a algum ponto, ou seja simplesmente para tirar alguma dúvida. Ele vai conseguir te auxiliar. Rapidamente, eu vou te mostrar também como você pode utilizar a ferramenta DALL-E, a inteligência artificial DALL-E, que ela é utilizada para criar imagens conforme você está solicitando para ela.
Então, também na mesma assinatura que você faz na OpenAI do ChatGPT, você consegue acessar essa ferramenta, aquela questão também que eu expliquei sobre os assistentes também, você consegue utilizar. Então, vamos olhar essa ferramenta dali. Eu fiz um prompt, ou seja, dei um comando para a inteligência fazer uma imagem da cidade de São Paulo em um dia de chuva na perspectiva de uma pessoa caminhando o mais realista possível. Aqui então vocês conseguem verificar o resultado final dela e como é que ela vai gerando isso. E lembrando, vocês podem solicitar para ela refazer, vocês podem colocar outras perspectivas, vocês podem ir adicionando mais detalhes para cada vez mais ela sair o mais detalhada do jeito que vocês desejam. Mas isso mostra um pouco o poder que essa ferramenta possui. Quanto tempo ia demorar normalmente para conseguir fazer uma imagem como essa? Então é uma evolução muito grande que a gente, como profissionais da área de tecnologia, profissionais de design, profissionais de qualquer área, podem utilizar isso daqui para expor um pouco sua criatividade e melhorar assim o nosso dia a dia também, beleza? Vamos para o próximo. Iniciando como você consegue utilizar a inteligência artificial para te auxiliar na análise de dados de qualquer coisa, eu trouxe um exemplo aqui. Lembrando que você pode utilizar qualquer fonte de dados, contanto que você consiga passar essa fonte de dados para um assistente do ChatGPT, tá? Então, eu utilizei aqui, por exemplo, o assistente Data Analysts para fazer isso. Eu peguei uma informação do Yahoo Finance, da ação da B3, da Bolsa de Valores brasileira. E eu baixei essa informação e passei para ele e solicitei, faça uma análise e tire algumas conclusões. Aqui no vídeo você consegue ver que ele pega essa fonte de dados, ele começa a passar várias informações iniciais dela e no final ele já traz algumas conclusões. Então ele já traz sobre a questão da volatilidade, sobre a questão de crescimento, sobre a questão de liquidez. Mas aqui eu só trouxe um exemplo, porque o importante é que você entenda o seguinte: se você possui uma planilha que você precisa tirar informações, ou se você tem dados que você consegue exportar para uma planilha de uma forma e você quer auxílio para conseguir tirar e entender o que aqueles dados estão dizendo, você pode utilizar a inteligência artificial para isso. E ela é muito eficaz nessas análises. Então, é mais um exemplo de como a inteligência artificial pode auxiliar vocês no dia a dia com a análise de dados, que normalmente, até pouco tempo atrás, ela ficava restrita a alguns profissionais com uma expertise altíssima para isso. Claro que para fazer análises ainda mais profundas, vocês vão precisar continuar esses profissionais, mas para análises iniciais é perfeito. Então, hoje cobrimos sobre ChatGPT, parte textual, sobre DALL-E, que é a parte visual, e também sobre a questão de análise de dados. Tem muita opção que vocês podem explorar. E para isso, vou deixar o link dele aqui embaixo também, para que vocês acessem. O 3.5 ele é gratuito, o ChatGPT 3.5. Vocês não vão conseguir utilizar a parte de imagens, nem a parte de análise de dados, mas é legal já para vocês começarem a entender e mexer um pouco essa ferramenta. E caso vocês queiram assinar, ele custa em torno de $20, que vai dar em torno de R$100, tá? Eu acho interessante caso você veja a aplicação no seu dia a dia. E por hoje é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, deixem um curtir aqui, inscrevam-se no canal e até a próxima. Valeu, tchau!